Vencer é tudo. O tema de nossa mensagem de hoje. Por quê? Porque o mundo exige de cada um de nós que sejamos vencedor. Não importa o meu estilo, a minha raça, a minha religião, seja quem for. Para isso, as empresas investem milhões em cursos de treinamento, em até programas de relaxamento, assim, para passeios e outras coisas para os funcionários. E aí surge a mensagem. Você é um vencedor? Sou mais que vencedor. Hoje o pastor falou de manhã muito interessante, né? Ele perguntou se nós éramos ricos. E aí a pergunta vem agora. Você é um vencedor? Se a sua resposta for não, você não tem valor nenhum para o mundo em que vivemos. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o mundo, ele não aceita os derrotados. Não existe um programa, entra e senta e fica à vontade. O mundo, ele não aceita as pessoas que não venceram na vida, vamos dizer assim, né? A palavra é bem comum. Ah, não venceu na vida, aí as pessoas são abandonadas, os velhos e outros são entregues muitas vezes em situações muito delicadas. Mas tudo isso porque o derrotado não tem valor. Só que a Bíblia vai falar sobre um tipo diferente de vencedor. Assim como a gente viu de manhã o pastor falando sobre o rico, não se trata da... depende em que, né? O vencedor na vida, diante da Bíblia, tem as suas colocações diferentes. Nesse mundo onde todos querem ser vencedor, seja ele jogadores, técnicos, torcedores, patrocinadores, cabeleireiro, manicure, pedicure, os diáconos, pastores, todo mundo quer vencer. Disse Jesus, vamos lá, todo mundo então. Quem se faz de importante será humilhado, e quem se humilha será honrado. Lucas 14:11. Esse pensamento está fora da visão mundial, vamos dizer assim, da visão do mundo. Por quê? Porque a pessoa que estuda, a pessoa que busca alguma coisa a mais, ela está querendo justamente ser mais importante do que o outro. E Deus diz o quê? Que aquele que quer ser mais importante deve se humilhar, para que Deus o honre. Porque Deus não trabalha com o pensamento humano. Deus nunca excluiu ninguém. Tanto é assim que muitas pessoas são transformadas pelo poder de Deus justamente porque Deus acolhe. Seja o drogado, o marginal ou quem for, Deus chama para si. Muitos que agora são os primeiros, diz a palavra de Deus, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Em outras palavras, muitos importantes de nosso tempo, que andam, e aí eu não quero fazer colocações e adjetivos, mas que andam aos olhos do mundo, em uma boa situação, eles um dia serão os últimos. Os primeiros a sentarem, né, nas poltronas, os primeiros que vêm em nosso pensamento quando a gente fala assim, aquela pessoa venceu na vida, estão, na maioria das vezes, como últimos diante de Deus. A palavra de Deus vai ensinar em outro ponto que o que o irmão, como é que é? O vizinho Quinco fez é o mais ideal. A palavra de Deus fala o quê? Quando você chegar em algum lugar, você senta lá no último banco. Por quê? Porque se você for digno de honra, o dono da festa vai te chamar para frente. Eu vou, aí. Eu tô sempre aqui.
Todo mundo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro se ele mesmo se perder ou for destruído? Lucas 9, 24, 25. Amém. É bonito? Esse último versículo vai justamente completar tudo o que a gente falou antes. Porque a pessoa pode ser um advogado, um engenheiro, um presidente da república, mas o que adianta se ele não tiver a vida, se ele não tiver saúde? E muitas pessoas acumulam grandes riquezas. Hoje eu tive uma experiência, eu parei ali, tinha uma irmã sentada numa mesa, sei quantos viram ali na entrada do Mata Machado. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, eu sabia que a mesa estava ali para vender. Aí eu falei, vai ter uma janta aqui hoje? Aí ela, não, tá aqui vendendo. Aí eu falei assim, quanto custa? Ela falou, R$2.000, uma mesa. E eu fiquei pensando, né? Pessoas compram, dão R$2.000 numa mesa daquela, para depois perder. Ganhando ou adquirindo algumas coisas, mas perdendo a sua vida. Muitas dessas pessoas que pagam não só R$2.000 por uma mesa, mas muitas quantidades de dinheiro por coisas fúteis, como a gente tem exemplo aí dos nossos jogadores da seleção brasileira, do Flamengo e de outros, né? Do Fluminense, que gastam dinheiro, que gastam... Olha aqui. Professor, pastor, bora. Fala. Eu tô de bermuda aqui. Tem importância não. Não, vai me atropelar. Deus está sem roupa aqui no nosso meio, ou tu acha que Deus está de terno e gravata? Deus vem sem roupa para a igreja. Eu vou participar. Eu gostei. Uma coisa bem óbvia e clara. Nós somos como aquele filho que, diante de todas as dificuldades que o mundo impõe pra gente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu sou feio, eu não tenho estudo, nós somos como ele. Mas perto de Deus, ou estando junto do nosso Pai, a gente pode. Ou nós podemos, em português. E Deus nos chama para isso. Porque a gente só vai conseguir ser campeões eternos ou viver para sempre, como a Bíblia diz, como mais do que vencedores, se a gente estiver junto de Deus. Se Deus estiver nos empurrando, como o pai ali empurrando o filho na cadeira de roda. Empurrando para quê? Para fazer X, para fazer Y, para estar na igreja, né? Porque muitas vezes só mesmo o empurrão de Deus para nos manter na igreja. Mas nós precisamos falar isso para Deus. O Dick teve a bênção de um computador ler a sua mente para que ele falasse para o pai assim, pai, vamos competir. E olha que a primeira coisa foi o quê? Vamos para uma competição beneficente. Ou seja, ele não queria nada para ele queria só abençoar alguém. E é assim que Deus fala. É assim que Deus faz conosco. Quando a gente põe o nosso coração diante de Deus e fala, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça? O Senhor, eu quero ajudar uma pessoa. Quantas vezes eu mesmo, desacreditado de mim, fiz coisas grandiosas. Não porque eu poderia, mas porque Deus me deu, vamos dizer assim, a oportunidade de estar e de acreditar que Ele poderia fazer. Lembrei agora de uma vez que o jovem chegou para mim e falou, eu sou de tal lugar, não sei o que lá, e queria ir embora, e não tinha como ir embora. E eu notei que ele queria ir embora mesmo, porque tem muita gente que pede dinheiro. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma igreja falando que o cara... Aí eu falei, não, eu tô na igreja há 2 anos, se ele não me conhece, ele não é eu tô na igreja há 1 ano, se ele não me conhece, ele não é daqui. E aí eu cheguei pro cara da van,
que era o mais, vamos dizer assim, e falei, ó, você tem como de deixar esse cara aqui lá em, acho que era Teresópolis, Magé, não sei aonde, e o cara levou. Mas se eu, quando ele chegasse diante de mim, para me pedir ajuda, pensasse, não tenho como te ajudar apenas, Deus não faria nada. Então Nick fala o quê? Ó, eu quero competir, eu quero ajudar alguém. E nós só seremos vencedores, como a gente tem falado, se nós estivermos junto de Deus, junto do Pai. E vale a pena tentar. Nick tentou e conseguiu se comunicar. Por quê? Porque ele reconheceu que sozinho ele nunca iria fazer nada. Assim como você. Sozinho você não vai conseguir, pensando como o mundo. Deus não irá com você. Sem Deus nada nós somos. Deus sem nós continua sendo Deus. Mas o versículo da palavra de Deus diz isso. Vamos lá, todo mundo agora para não dormir. Todas as coisas que eu considerava como lucro, agora considero como perda, por causa daquilo que tem muito mais valor, como o conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele joguei tudo fora, para que eu possa ganhar a Cristo e ter a experiência do poder da sua ressurreição. Nick não tinha nada, né? Nick não. Dick não tinha nada. Mas talvez seja por isso que foi mais fácil dele se encontrar com o Pai, de estar disponível do Pai. Porque muitas das coisas que nós temos é que faz separação de nós para com Deus. Eu não vou para a igreja porque tem que usar, né? Algumas igrejas tem que usar mesmo. Mas eu não vou para a igreja porque eu não vou poder mais. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que largar. Eu não vou para a igreja porque eu tenho alguma coisa que é o quê? Muito valiosa ou que tem me dado lucro. A minha irmã é uma das pessoas que não vai para a igreja porque ela é envolvida em tanta coisa, assim, ela tem umas 3 carteiras assinadas, faz isso, faz aquilo, e ela não consegue se livrar dessas coisas. Ela vai, a gente prega, chora lá, mas ela não consegue se livrar. E a palavra de Deus vai dizer para nós, as coisas que nós consideramos lucros, ou que nós consideramos que têm algum valor, precisam ser largadas. Precisam ser deixadas de lado, porque Deus tem um plano para cada um de nós. E a gente não vai conseguir correr se a gente estiver carregando esse fardo que Deus quer dividir conosco. Jesus fala o que? Vem para mim que o meu fardo é leve. E eu sou justo. E muita gente fala o quê? Não, deixa eu continuar aqui carregando o meu vício, carregando o meu isso, o meu aquilo, porque eu estou bem assim, ou porque eu não consigo deixar. A palavra de Deus continua ainda a dizer que, vamos lá, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando das que estão adiante de mim. Nós temos, vamos dizer assim, uma coisa muito especial, né? E um poeta disse que tudo que morre fica vivo na lembrança. E muitos acabam
carregando esse peso pro resto da vida. O peso das coisas que para trás deveriam ter ficado. Das coisas que morreram para todo mundo, mas que vivem na nossa mente. Pecados, mágoas, ressentimentos que nós precisamos entregar, que nós precisamos deixar que Deus leve para longe de nós, ou como diz a palavra, que Deus realmente jogue no mar do esquecimento. Amém, Senhor. A carta que a gente viu, que Deus mandou pra gente hoje de manhã, uma das coisas mais marcantes que ele fala o quê? Eu não estou contando os seus pecados. Deus nunca conta pecado de ninguém. Nem conta no sentido 1, 2, 3, né? E nem espalha, no sentido de falar como muita gente faz, né? Que também é pecado. Você viu que o irmão lá... Olha, nem te conto que o irmão... Deus apenas te ama e te quer junto dele. E o apóstolo é bem humilde, falando, ó, talvez eu nem tenha ainda essa salvação, mas eu sei, é o seguinte, é que todas as coisas que aconteceram ou que eu fiz, eu estou deixando para lá, para que eu consiga alcançar o quê? Uma coroa incorruptível, para que eu consiga alcançar a Cristo. Deus quer que você vença. Porque Deus te ama. E por amor foi que Ele deu o seu Filho. Não foi para a igreja ou para que você viesse para a igreja. Porque só por amor nós estaremos do lado de Deus. Porque Deus é amor. E a Bíblia vai falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou o versículo que está. Se Deus está do nosso lado, quem nos vencerá? E como você gosta lá, o quê? Romanos 8, 31. Deus nos ama. E Ele quer fazer de nós mais do que vencedores. Por amor a você. Não porque você é bonitinho ou é feio, mas porque Ele nos ama. Em tudo isso temos vitória, por meio de Cristo que nos amou. Romanos 8, 37. Em outra passagem ele vai dizer que Ele nos amou primeiro. E por último, o versículo chave da Bíblia. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. Só seremos vencedor se nós conseguirmos entender o amor de Deus. Se nós conseguirmos, mais do que isso, amar a Deus. Se nós ganharmos a única coisa que verdadeiramente tem valor, a única coisa que faz todo o resto da vida ter sentido, que é a salvação que Cristo nos dá. Porque, como a gente falou, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. E a nossa vitória está muito além das promessas das igrejas, das promessas de pessoas tão falhas como nós. A nossa promessa está muito além dos anos de vida que nós temos. Eu tenho pensado isso,
que uma das coisas que me faz acreditar na eternidade é justamente porque a vida é muito passageira mesmo, no sentido assim, você... Sabe, eu já tô com 31 anos. 53. E como é que pode? Eu talvez não tenha nem mais um ano de vida, quem sabe? Então, se não tiver uma eternidade, se não existir realmente o céu, não vale a pena viver. E eu estava lendo um livro outro dia, o cara falou assim, mas e se o céu não existisse? Não existir? E a resposta era o seguinte, mesmo que não exista, eu não quero correr o risco de ficar fora dele. Aleluia. Ou seja, exista ou não, eu quero estar com Cristo. Eu tenho estudado, tenho visto muitas coisas. E algumas que até me levam à reflexão sobre a religiosidade. Eu tenho falado muito aqui sobre a igreja e Deus, a diferença. Mas, irmãos, o que eu tenho vivido diante de Deus é incontestável. O que eu tenho visto Deus fazer é incontestável. Não adianta a gente achar assim, tá, mas poderia ter acontecido. Poderia. Mas quem salvou a minha vida desse mundo foi Deus. Poderia ter sido uma pessoa, não, eu te adoto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu acredito em Deus. Quem me livrou do pecado, dos meus vícios, foi Deus. E só Deus pode fazer de cada um de nós um vencedor. Aleluia. Não segundo o vizinho, o pai, a mãe, o patrão, mas vencedor segundo a palavra de Deus, que vence principalmente o quê? O mundo. Eu já falei aqui que ninguém é proibido de beber. Todos têm liberdade. Mas verdadeiramente liberdade. Porque escravo é aquele que não consegue parar de beber. E Deus faz de cada um de nós livre. E eu vou perguntar a você uma coisa muito simples. Se você quer vencer o mundo, se você quer vencer todas as coisas que te entristecem, se você quer vencer a solidão, se você quer um consolador, se você quer ser salvo, a salvação está em Jesus. Se você quer ser consolado, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração.